Bom, meu nome é Felipe, sou do grupo 14M, composto pelo Lucas e pelo Pedro, e nós vamos falar da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para o trabalho de administração de recursos materiais e conclusão de curso. Bom, a Agência Nacional de Energia Elétrica é uma autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e foi criada pela Lei 9.427, em 26 de dezembro de 1996. E ela tem como atribuições regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia elétrica, atendendo reclamações de agentes e consumidores, com o objetivo de estabelecer um equilíbrio entre as partes e o benefício da sociedade, em benefício da sociedade. Bom, para tanto, ela media conflitos de interesses entre agentes do setor elétrico e entre estes e os consumidores. Concede, permite, autoriza instalações e serviços de energia, garante tarifas justas, zela pela qualidade de serviço, exige investimentos, estimula a competição entre os operadores e assegura a universalização do serviço. Bom, a ANEEL ela é composta por uma diretoria colegiada, ela é dirigida por uma diretoria colegiada composta por 5 diretores, com o apoio de um gabinete central. A diretoria dispõe de uma estrutura de assessoria direta e da Secretaria-Geral, além de superintendências que são responsáveis mais pela parte técnica, como regulação, fiscalização, mediação e concessão. Entre as superintendências existe uma que, na realidade, dá o apoio logístico para as atividades fins da agência, que é a Superintendência de Administração e Finanças. A Superintendência de Administração e Finanças ela é dividida entre várias coordenações, entre elas o nosso objeto de estudo, que é a Coordenação de Recursos Logísticos, COREL. E vai ser sobre isso que nós vamos, vai ser nessa coordenação que nós vamos concentrar nosso estudo. Bom, na sala de aula a gente teve a oportunidade de conversar com o professor Guilherme, nosso querido professor de recursos materiais, e nós traçamos alguns parâmetros interessantes para a execução do trabalho. E munidos desse conhecimento, nós fomos buscar aprofundar a nossa análise na instituição, de processo logístico. Então nós visitamos a agência e entrevistamos diretamente o responsável pelo almoxarifado, que era o senhor Arilson, e buscamos saber quais são as maiores dificuldades apresentadas por ele como gestor de um órgão público. Diante da exposição dos problemas, percebemos que entre as maiores dificuldades se encontravam as burocracias legais. E a partir disso, nossa curiosidade se intensificou. Buscamos mapear os processos logísticos e identificar os recentes avanços. O grupo, a partir da escolha de uma instituição pública, buscou mapear alguns processos logísticos que tenham tido recentemente uma melhoria em sua eficiência e eficácia. O mais interessante avanço mostrou-se na gestão do almoxarifado através da criação de uma ferramenta de compra ata de registros de preço. Buscou-se focar na análise dos processos desenvolvidos pelo almoxarifado da organização e sua dinâmica trazida pela ata de registro de preço. O primeiro benefício trazido pela ferramenta em questão foi a redução dos custos de manutenção do estoque da ANEEL. Bom, os gestores utilizam diversas ferramentas para reduzir os custos de estoques. Um dos conceitos mais importantes foi o conceito de just-in-time, criado no Japão nos anos 50 pela Toyota. Esse conceito procurava flexibilizar a produção e o estoque, alinhando a entrada e saída de subsídios de uma certa empresa. Bom, o just-in-time, esse conceito de just-in-time era simplesmente inviável quando aplicado à administração pública, porque devido aos excessos de burocracias legais para aquisição de materiais, os processos eram longos, os processos de compra, e coerentemente geravam a necessidade de grandes estoques. Hoje, porém, devido à existência de ferramentas como atas de registro de preço, o governo consegue se aproximar cada vez mais, guardada a devida proporção, do just-in-time. Vou explicar agora como é que funciona, o que é a definição de ata de registro de preço e como ela funciona na ANEEL. Pois então, a ata de registro de preço é um documento vinculativo e obrigacional que tem características de compromisso da ANEEL com os seus fornecedores. Ou seja,
vai ter um registro de preço com fornecedores, a quantidade de fornecedores, as condições, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e nas propostas apresentadas. E atos de registro de preço funciona na ANEEL da seguinte forma: o setor de compras, no início do ano, ele faz um mapeamento da necessidade de compras e faz também uma previsão do consumo esperado para o ano vigente. E após tal análise, o consumo esperado é alinhado ao orçamento previsto, bem como um cenário mais otimista dos gastos. Com números coerentes e seguros em mãos, a administração convoca uma licitação ou licitações para identificar empresas que se comprometam a cumprir as cláusulas que estão no contrato. Então, a quantidade solicitada de materiais, tudo que é preciso nas compras, quando solicitado, eles pedem para os fornecedores têm que atender e eles se obrigam a entregar os materiais pelo preço, pela quantidade e pelo prazo estipulados na licitação durante todo o período mencionado, ou seja, de 1 ano. Bom, fica nítido a partir do exposto que a ata de registro de preço auxilia bastante o alinhamento da administração pública à filosofia do just-in-time. Por quê? O tempo entre a demanda e a aquisição de determinado produto fica extremamente reduzido. A administração, dessa vez, só precisa entrar em contato com o seu fornecedor, só depende do seu fornecedor, e não mais das suas burocracias internas, que eram as que mais atrasavam o processo de compra. Ou seja, trâmites burocráticos que antigamente levavam de 20 a 40 dias, hoje são executados em menos de uma semana. Bom, outro detalhe importante da ata de registro de preço é a possibilidade de adesão a outras atas registradas por outros órgãos. Ou seja, se o órgão ANEEL, por exemplo, não registrou determinado produto no seu início do ano, de repente, nota-se a necessidade de aquisição desse produto, ela pode procurar no sistema de compras do governo, Comprasnet, órgãos que tenham registrado esse determinado produto e aderir a essa ata e comprar por essa ata. É uma outra ferramenta fantástica que vem aí auxiliar a administração pública. Bom, é nítido o quanto evoluiu a administração pública em termos de custos, rapidez, eficácia na gestão do seu almoxarifado. Entretanto, também é claro esses gargalos processuais que atrasam por demais ainda o processo. Notou-se também, no presente estudo, a dificuldade de se alinhar mecanismos de gestão moderna com a burocracia legal existente do serviço público. E a importância, aqui exemplificada pela ata de registro de preço, de mecanismos criativos que superem tal dificuldade. Obrigado, esse foi o trabalho do Grupo 14M. Boa noite. Bom, eu sou Felipe, do Grupo 14M. Nosso grupo é composto pelo Zico, pelo Pedro, pelo Lucas. Vitor rodou, né? Rodou. Falar agora sobre o trabalho. Conhecidos é o conceito do just-in-time. Surgido no Japão nos anos 50, acreditado à Toyota, é um... Vamos falar agora de como funciona a ata de registro de preço. A ata de registro de preço ANEEL funciona da seguinte forma. Então, a ata de registro de preço, como eu estava falando, É possível, com criatividade, alinhar uma moderna gestão com a administração pública. Como você passiona. When I was young, it's not my problem.